Giro do Seguro, o podcast do Sindseg SP que traz o que o mercado precisa saber. Olá, eu sou Rivaldo Leite, presidente do Sindseg São Paulo e estou aqui para lançar o podcast Giro do Seguro, o novo canal de comunicação do Sindseg São Paulo. Nesse programa, vamos discutir os principais acontecimentos do setor, destacar as atualidades, as tendências e tudo o que mais os profissionais do mercado devem ficar atentos. Esse papel que estamos desempenhando é muito mais relevante do que as pessoas percebem. Por isso, é importante divulgar, comunicar, falar cada vez mais, esclarecer e convencer sobre os benefícios que os seguros trazem para o país e para a vida dos brasileiros. E que ainda podemos fazer muito mais se chegarmos a mais pessoas. A Sindseg já começou uma campanha de divulgação nesse sentido, com o apoio de todos os Sindsegs. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso com o Diogo Oliveira, presidente da Sindseg, que já está aqui. Bem, por enquanto é isso e vamos agora para a nossa entrevista. Olá, hoje recebemos aqui o presidente da Sindseg, Diogo Oliveira. Fala, Diogo, tudo bem? Tudo bem, Rivaldo, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a tua presença aqui, vamos bater um longo papo aqui, aliás, estreando o nosso podcast aqui, tá bom? Diogo, o Diogo assumiu há poucos meses, mas já tem bastante o que contar para todos vocês. Anunciou como prioridade o esforço para democratizar o seguro, fazendo com que mais gente compreenda e tenha acesso aos nossos produtos. E já colocou na rua a campanha Seguros, Previdência Privada e Saúde para tudo e para todos. Também criou a IMS, Iniciativa do Mercado de Seguros, algo inédito para o setor, que ele vai explicar, vai contar mais detalhes para a gente e como isso tudo funciona. E ainda está muito empenhado na concepção do Open Insurance, para garantir que esse sistema traga realmente benefícios para o mercado com segurança para todos os envolvidos. E tem mais, que ele mesmo vai contar. E vamos aqui bater um longo papo, Diogo. Vamos lá, Rivaldo, vai ser um prazer. Legal. Então, para começar o nosso bate-papo aqui, você confirma que uma das suas prioridades é demonstrar a importância do seguro para a sociedade? Quais são os melhores argumentos para esclarecer que o seguro é instrumento de interesse público? Bom, Rivaldo, toda atividade econômica se justifica pelo benefício que ela traz para uma sociedade. E o seguro é uma atividade extremamente relevante que traz um benefício enorme para a sociedade. E eu acho que a gente precisa trabalhar muito dentro do setor para levar essa mensagem para as pessoas. Hoje nós sabemos, que todos nós que atuamos no setor sabemos, que a sociedade brasileira em geral ela não tem um conhecimento adequado sobre a natureza do seguro, a importância, o seu valor. Tem até uma certa desconfiança, em Exato, relação a isso, Há, digamos assim, uma visão equivocada sobre essa indústria, mas que na verdade é uma indústria que gera muito benefício. Só para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses, terminados em julho, o setor pagou 433 bilhões de reais em indenizações, considerando todos os ramos de atividade. É um número expressivo. É um número muito relevante. Em algumas áreas, você olha, o seguro rural, por exemplo, só o acumulado desse ano já foi 9,5 bilhões. Isso significa, para o produtor rural, a continuidade da sua atividade. E para a sociedade como um todo, significa mais produção de alimentos. Porque esse produtor rural que teve uma perda, por exemplo, por conta de estiagem, seca, etc., se não tivesse o seguro rural, ele teria até às vezes que vender a propriedade para poder pagar o financiamento. Então, isso impediria que ele continuasse produzindo. Não, e isso, Diogo, eu acho que até impediria o crescimento do país, porque eu não acredito no fortalecimento do país, no crescimento da economia, se esse setor não estiver funcionando muito bem. E isso é uma garantia para ele. Isso é uma garantia, isso mantém a atividade.
tantas outras áreas, no automóvel, você vê um pequeno comerciante, um feirante que tem uma avaria no automóvel, que tem um automóvel roubado, né? Se ele tem o seguro, continua a vida dele, a renda dele continua, a atividade dele pode continuar e, digamos assim, ele consegue manter uma qualidade de vida mais estável, né? Então o seguro ele tem essa natureza de melhorar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida, estabilizar o fluxo de renda, né? Você vê uma pessoa doente na família, né? Qual não seria o desarranjo, né, da situação financeira daquela família, né, se não tivesse um plano de saúde, um seguro de saúde. Então, a gente tem trabalhado muito para levar essa percepção, né, e esses valores. Só um número interessante que eu repito sempre. Só no saúde, o ano passado, a gente pagou mais de 200 bilhões em indenizações. O orçamento do Ministério da Saúde do Brasil, o ano passado, era 160 bilhões. Nossa. Então, assim, a nossa contribuição para a saúde suplementar é maior do que o do Ministério da Saúde. Nossa, então, assim, esse é o tamanho da nossa indústria, a relevância, né? Os números são, né, como eu disse, em automóveis foram 25 bilhões em indenizações, dá para comprar 300 mil veículos. Não, então, assim, são coisas que realmente mostram o quanto esse setor é importante. Mas, além disso, a gente tem levado a questão também né, da democratização, principalmente a possibilidade de acesso de seguros para classes de menor renda, né? Seguros que podem ser importantes, como, por exemplo, o auxílio funeral, né, para uma família pobre é muito importante. E é um tipo de seguro muito barato isso aí. Muito barato. Né? Essa é uma outra coisa que a gente tem mostrado nas interlocuções com o governo, que é muito barato. Né? Você ter um seguro funeral aí vai R$5, R$10, R$8, né? É um valor, né, que é acessível para as pessoas, sim. Né, e que vai garantir, né, uma situação menos traumática, né? Porque além da perda, a pessoa ainda tem uma questão financeira, a família geralmente tem que se cotizar, todo mundo para fazer o funeral. Então são várias coisas que eu acho que a gente tem uma contribuição social importante. E a gente precisa falar mais disso, né? Eu ia falar exatamente nesse ponto. Você chegou há pouco tempo, já fez várias coisas, né? Tem diversas ações que a CNSEG vem realizando, mas no teu entender, quais as principais ações a CNSEG está realizando no sentido de criar uma cultura mais forte do seguro no país e qual o papel das seguradoras e principalmente dos corretores de seguros, que são os distribuidores de tudo isso, né? Como é que você está vendo isso tudo, esse esforço? Rivaldo, em primeiro lugar é um grande esforço de comunicação, né? Então, o setor é um setor que historicamente, né, tem uma dificuldade de comunicação que é inerente à nossa atividade, porque é uma atividade técnica, envolve termos técnicos muito característicos, né? O chamado jargão do setor, né? Então a gente tem trabalhado a começar pelo jargão. Então, você deve ter reparado que eu não falo em sinistro nas minhas falas, eu falo em indenizações. Exatamente. Benefícios, né, sorteios. Quer dizer, e isso a população geral consegue compreender. Quando você fala sinistro, a pessoa não sabe o que você está falando. Exatamente. Então, a gente tem feito um esforço de comunicação muito grande, começando, né, por utilizar termos mais populares, mais fáceis de serem compreendidos pela população, né? Além disso, né, você até mencionou, a gente está com uma campanha de marketing na rua, né, de amplo espectro, em TV aberta, TV fechada, rádio, redes sociais. Aliás, isso aí, Diogo, merece um capítulo à parte, né? Porque isso é um pedido antigo de toda a classe securitária, desde do mercado das seguradoras e dos corretores de seguros também. Então, eu acho que aí a CNSEG, ela tá aí, fez um trabalho brilhante, os vídeos são maravilhosos. Olha, parabéns, viu? Realmente ficou um trabalho muito bacana, tá? Obrigado. Os parabéns devem ser dados para a equipe que trabalhou nisso, né? É verdade, é verdade. O pessoal lá da área de comunicação, a nossa comissão de comunicação e marketing também, que desenvolveu todo esse material, né? Realmente está de parabéns. A campanha, como eu disse, ela tem o claro objetivo de mostrar o seguro para tudo e para todos, que é mostrar que a gente tem uma indústria inovadora,
que gera a cada dia novos produtos para as novas necessidades. Você vê hoje, né, e aí essa semana em particular, relevante a questão do risco cibernético, né, muitas empresas sofrendo invasões, sofrendo ataques, né, cibernéticos, e a gente já tem na nossa indústria desenvolvido um seguro para as empresas que protege contra protege contra os danos provocados, evidente. A gente não tem, mas inclusive isso é importante mencionar que as seguradoras que oferecem esse seguro oferecem junto também todo um suporte que ajuda a empresa a evitar o ataque. E até pouco tempo, Diogo, era um tipo de seguros que o brasileiro não podia usufruir disso, né? E vocês agiram muito rápido no contexto de trazer essa conscientização e de produtos específicos para esse público, né? Para essa necessidade. Exatamente. Né? Então, assim, a indústria de seguros hoje é muito ágil, né? Lança muitos novos produtos para diferentes situações, então a gente mostra esse viés na campanha, mostrando que tem seguro para tudo, inclusive para coisas super modernas, né? E mais que o seguro é acessível para todos. Eu ia emendar com isso, né? O seguro ele é um fator de inclusão social. De inclusão social. E assim, os seguros, né, normalmente são muito baratos. Se você pega, por exemplo, um seguro residencial, uma casa aí vai de 500 mil reais, o seguro dele vai ser 300, exatamente, 400 reais por ano. Não é por mês, não, é por ano. É R$1 por dia. Entendeu? É um valor. Outro dia desse um amigo me ligou agradecendo, né, porque tinha tido um incêndio na casa dele e ele tinha o seguro e foi indenizado, um valor elevado até, né, a indenização dele, 700 mil reais, era um apartamento mais caro, mas feliz da vida, porque funciona e custou 300 reais. Então, assim, a pessoa fala, olha, por que uma pessoa deixa de fazer o seguro da sua casa, né? Um negócio barato e que protege. Então, a gente está levando também essa informação, olha, o seguro é barato, né? Você pode ajustar o seguro para a sua necessidade. Então, né, por exemplo, o seguro, né, os profissionais liberais do Brasil deveriam muito fazer, né, um seguro de renda, né, que garante quando ele fica doente, quando ele tem algum acidente, alguma coisa, né, o seguro mantém a renda dele, né, por um determinado período. Verdade. Né? Ele pode ajustar o valor. Eu quero manter 10 mil por mês, eu quero manter 20, 30. Né? Então ele vai ter um valor garantido conforme a capacidade dele, por um valor bastante razoável. Né? Diogo, nós acabamos de sair de uma grande pandemia que atingiu o mundo inteiro, né? E está claro que o consumidor mudou com tudo isso, né? Está mais aderente, mas ao mesmo tempo mais exigente e exposto a novos riscos, que nem ele foi capaz de identificar muito bem. Como o mercado deve atender esse novo cliente? Que tipo de experiência devemos oferecer? Lembrando também que o cliente está cada vez mais exigente. Né? Rivaldo, só para lembrar, durante a pandemia, né, a indústria tomou uma decisão muito importante, que foi a cobertura de vida, né, para os casos de pandemia. Nesse momento, nós já temos 180 mil famílias que foram indenizadas pelas seguradoras em decorrência da Covid. Né? Um total de mais de 7 bilhões de reais pagos, né, que não tinham cobertura. Muito bom você lembrar e reforçar isso, né? Que o mercado como um todo, né, se uniu e impressionante, deram a cobertura como se assim tivesse sido contratada. Né? Exatamente. Eu acho que isso é uma demonstração, né, daquilo que eu falei no início, né, da contribuição desse negócio, dessa atividade para a sociedade. Num momento grave como foi a pandemia, as empresas tiveram a sensibilidade de compreender que, mesmo tendo contratualmente o direito, né, de não fazer as indenizações, optou por fazer, né, e isso acho que contribuiu muito para a imagem da indústria, mas principalmente contribuiu para essas famílias, né, que, né, já ficaram desamparadas pela ausência de um ente querido, mas tiveram a cobertura do seguro. Além disso, Rivaldo, a gente tem que entender que a sociedade vai sair da pandemia, né, com uma percepção de risco mais aguçada. Sim.
né? Então nós temos que trabalhar muito, né, nessa linha que a gente vinha falando da comunicação, levar essa informação. Há uma falta de compreensão sobre seguros na sociedade. As pessoas têm uma percepção maior da necessidade do seguro hoje, principalmente, né, a gente tem visto já reflexo disso, inclusive na demanda mesmo, né, tanto por saúde quanto por vida. Há uma percepção disso. Mas é evidente que nós também temos que, do nosso lado, trabalhar muito para levar essa informação. Lá na CNSEG, por exemplo, a gente lançou agora uma série de vídeos curtos, né, são 13 vídeos, né, o que a gente chamou Você Mais Seguro, né, abordando cada tipo de seguro, mostrando, né, quais são as coberturas, como é que contrata, etc. Mas isso, eu acho que assim, é um pequeno movimento. A gente precisa que todo o setor, todas as empresas, os corretores principalmente, que estão ali sempre em contato com os clientes, né, que leve essa informação. Divulguem um pouco mais, né? Divulguem isso, levem essa informação, explique, né, para as pessoas, para ir criando um conhecimento geral na sociedade. Existem outras iniciativas que nós estamos desenhando aí para o futuro próximo, né, né, até de canais de comunicação. A gente tem feito contatos com redes de TV, com redes de comunicação maiores, né, para começar a formatar mídias, né, para educação financeira relacionada a seguros. E isso aí, Diogo, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado aqui, os sindicatos das seguradoras de todo o país têm ajudado bastante nisso, nessa divulgação, né? O próprio Sindiceg aqui de São Paulo, nossa, que a gente fez de postagem disso, divulgando isso, Exato. Porque ficou muito bacana mesmo esse material todo, né? A gente tem ido aos sindicatos também. É evidente que nós fazemos parte de um mesmo corpo, Exatamente. Né? A confederação, as federações e os sindicatos, né, formamos uma organização única. E eu queria até aproveitar para agradecer a participação, né, não só do Sindiceg, também dos outros sindicatos, que tem sido excelente. Eu tenho visitado os sindicatos, já tivemos em Blumenau, Porto Alegre, hoje estamos aqui em São Paulo e na próxima semana acho que vamos estar em Salvador. Legal. Então a gente tem feito também esse trabalho junto, né, de mobilização dos sindicatos, tem sido excelente. Né? Mas tem muita coisa para fazer, Rivaldo, tem muito trabalho para a gente fazer nessa área, porque há um desconhecimento muito grande. Mesmo as autoridades não entendem, não estão atentas. Nós tivemos agora, né, durante a campanha, contato com as equipes econômicas de todos os candidatos, né, e foi muito, muito interessante, muito receptivos, né, em relação às ideias que a gente estava levando, mas ao mesmo tempo, né, surpreendeu pela falta de conhecimento da indústria, que Imagino. uma equipe econômica, né, supostamente deveria ter um pouco mais de conhecimento, mas foi excelente também. Legal. Esse trabalho. Agora, Diogo, vamos falar um pouco de números agora, né? Até agosto já retornamos para a sociedade quase 150 bilhões em indenizações, benefícios, resgates. É um número que não para de subir. Apesar de ainda termos pouca penetração no conjunto da sociedade, até onde podemos chegar? Bom, esse número que você dá, Rivaldo, ele é só, né, dos seguros, exceto saúde. Né? Quando você coloca saúde, esse número praticamente dobra. Então eu te diria que até agosto a gente deve estar aí perto de uns 300 bilhões já, contando saúde e todos os demais ramos, né? O que é um número, né, muito importante, né? Esse ano alguns setores têm tido um crescimento grande de indenizações, por exemplo o rural está com um crescimento, né, de mais de 40% em indenizações, né? O próprio automóvel também está com um crescimento aí perto de 35% em indenizações. Então assim, tem tido alguns ramos aí, em virtude da volta das atividades e no caso do rural, né, questões climáticas e tudo, mas assim, esse é o nosso papel, isso não é problema, né? A gente fala desses números mais no sentido de mostrar, né, a importância da nossa atividade. Mas, como você disse, né, o nível de cobertura, né, da sociedade pelo seguro ainda é muito baixo. O automóvel, que é um produto mais tradicional, mais conhecido,
né, o seguro automóvel que eu me refiro, você tem aproximadamente 30% de cobertura. Nos demais ramos, normalmente é menos de 15%. Mesmo o rural que eu mencionei é 14%, o residencial é 11%. É muito baixo. Então, assim, no geral é baixo, né? Então, a gente tem que olhar o copo meio cheio. Então, se a gente está ocupando hoje 15% do mercado, né, tem aí 85%, 70%, dependendo do ramo, para a gente desenvolver esse mercado. Então, acho que vale muito esse esforço de comunicação, de simplificação dos produtos, né? E até voltando um pouco na pergunta anterior sobre a questão né, das expectativas do consumidor. Nós estamos no mundo digital. A experiência, né, do consumidor hoje precisa ser uma experiência muito suave, uma experiência muito, né, intuitiva, prazerosa, né, o processo, né, e aí em todos os momentos, né, a nossa indústria é uma indústria, né, que tem uma particularidade que a nossa relação com o cliente, ela não se dá só no momento da contratação, na verdade ela se dá durante a vigência de todo o contrato, né? Então, durante todo esse processo, a indústria tem que estar atenta a esse relacionamento e oferecer uma experiência positiva para o cliente. E né, a gente tem hoje a satisfação de dizer que o nosso setor está muito preparado para isso, se digitalizou muito. A pandemia teve esse lado positivo também, que impulsionou a digitalização, a eficiência das transações, da comunicação entre o segurado, a seguradora. Quer dizer, eu acho que a gente está num momento muito feliz nessa relação, as empresas estão trabalhando muito nisso. Legal. Eu acho que a gente vai dar passos importantes nisso. E olhando para esse lado do copo cheio, temos aí 70% do mercado para trabalhar. E por falar em copo cheio, né, nós vamos falar agora de Open Insurance, né? Qual que é a tua visão, a visão da CNSEG sobre o Open Insurance? Ele vai ajudar a encher mais esse copo? Evaldo, o Open Insurance é um elemento, né, dessa transformação digital, né? Então, primeiro, eu acho que vale a pena explicar o que é o Open Insurance. Isso. Né? O Open Insurance, ao final, né, quando estiver, né, plenamente operacional e estará plenamente operacional em novembro de 2023, ele será um ambiente digital de troca de informações, contratação e realização de negócio de seguro. Então, resumidamente, uma pessoa vai poder acessar um aplicativo desenvolvido, né, por uma empresa ou por uma, aqui usar ainda o termo, iniciadora de serviço de seguro, né, que na verdade é um aplicativo que vai estar no teu celular, vai ser acessível pelo computador ou, né, pela internet e tal, onde você vai poder contratar o seguro, avisar sinistro, trocar de seguradora, né, endossar uma pólice, quer dizer, todas as operações, né, possíveis de se fazer com seguro vão poder ser feitas dentro desse ambiente digital. Para quem conhece o Opa, mas isso já é possível hoje, cada seguradora oferece o seu aplicativo, já dá para fazer isso por lá. Né, o Open Insurance terá, digamos assim, o adicional, a vantagem de que você vai ter ali todas as seguradoras. E vale lembrar que o nosso país, o Brasil, está sendo pioneiro no tema, né? Isso, exatamente. E ali você vai ter todas as seguradoras e todos os produtos. E, né, para o consumidor, qual é a grande vantagem? A informação dele também vai estar disponível ali e as seguradoras vão poder usar essa informação dele para fazer ofertas e competir pela contratação daquele segurado. Então, é um ambiente que se propõe a ser, né, transparente, né, uma experiência digital inovadora, né, e ao mesmo tempo competitivo. Então, eu acho que é uma ação muito importante do mercado hoje. A gente está dedicado a desenvolver isso. Tenho boas expectativas a respeito desse canal, né? Embora a gente sabe que a contratação de seguro, né, ela ainda hoje ela depende muito da interação entre o segurado e o corretor, ou o segurado e a seguradora, pela quantidade de detalhes, de informações que são necessárias para uma decisão de contratação de um seguro. Mas a gente está também, né,
no limiar de uma geração que é nativa digital. Né? Essa geração que é nativa digital, ela tem uma facilidade maior de adesão às transações digitais. Então, eu acho que sem dúvida, um novo canal, né? As empresas estão empenhadas em desenvolver isso, a gente tem expectativas boas. Eu, sinceramente, acho que vai conviver durante muito tempo os vários canais e mais o Open Insurance. Eu também acho que é isso que vai acontecer. É. Durante um bom tempo, a gente vai continuar tendo, né, o canal de distribuição pelos corretores, fazendo o trabalho, né, brilhante que fazem, atendem o cliente, acompanham a vida do contrato. A gente vai ter os canais próprios das seguradoras, a venda direta, vai ter, né, o canal bancário, como muitas seguradoras usam. Eu acho que a gente vai ter mais um canal, né, onde o consumidor vai ter mais opções e, de novo, acho benéfico isso para todos. Legal. Ô, Diogo, e essa sigla, IMS? Isso aí já é criação tua, né? Já é coisa nova, né? O que exatamente está por trás dessa sigla, IMS? Então, Evaldo, eu dizia, a gente tem feito um esforço muito grande de interlocução, levando, né, a mensagem do seguro e, evidentemente, fazemos isso também junto ao governo. Né? E eu, né, logo de início, pleiteei muito, né, junto aos órgãos do governo que tivesse um canal de diálogo com o setor segurador. Né? Um espaço para que a gente pudesse discutir as nossas propostas, levar nossas demandas e ter, né, uma interação efetiva com o governo. Né? E esse pedido foi atendido pelo Ministério da Economia com a criação, né, da iniciativa do mercado segurador. Né? Esse é o que significa a sigla IMS, Iniciativa do Mercado Segurador. Né? Nós já, né, tivemos a resposta, inclusive eu vou dar em primeira mão aqui essa notícia, tá? Trouxe aqui para você. Obrigado, já estreamos o nosso podcast aqui com spoiler. Quais são os temas que foram contemplados na IMS? Tá? O primeiro tema é a utilização, né, dos fundos de previdência e dos títulos de capitalização como garantia, né, em operações de crédito. Esse tema é super importante porque permite, né, que a pessoa mantenha a sua reserva, né, na Previdência, mantenha os benefícios tributários, né, relativos a essa reserva e no momento de aperto ele usa aquilo como garantia para fazer, né, um crédito para alguma despesa extraordinária ou algo que ele necessite naquele momento. Então é muito bom para o nosso setor porque cria, né, mais uma utilidade para o produto da Previdência e da capitalização também. E, ao mesmo tempo, é um benefício muito grande para o participante da Previdência. E para a economia como um todo, se você ter ideia, temos 1 trilhão e 200 bilhões em reservas de Previdência com as seguradoras. Então, Rivaldo, se simplesmente 10% dessas reservas forem convertidas em crédito, a gente está falando de 120 bilhões de reais. Isso representaria um crescimento de 1,5% do PIB. Nossa. Né? Então é uma contribuição muito importante. A segunda medida que entrou na IMS é transformar as contragarantias que são dadas no caso de seguro-garantia em título executivo extrajudicial. Né? Também muito importante para o setor. Você sabe que o seguro-garantia tem crescido bastante, principalmente para execuções judiciais, né, para grandes obras, várias operações que tem o seguro-garantia. O seguro-garantia, ele, né, implica na apresentação pelo segurado da contragarantia. E muitas vezes a gente tem dificuldade para executar essa contragarantia. E isso, naturalmente, encarece o preço do seguro. Sim. Né, essa medida aqui vai transformar essa contragarantia num título executivo extrajudicial. Significa o quê? Você não precisa entrar no judiciário para executar aquela garantia. Você já vai direto no cartório e já executa aquela cobrança. Vai simplificar muito. Então vai simplificar muito o processo de execução dessas contragarantias. A terceira medida é a regulamentação da Lei 14.430, que foi aprovada recentemente, relativamente à habilitação dos corretores. Essa lei trouxe uma série de facilidades para a habilitação dos corretores, principalmente permitindo o uso, né, da autorregulação, criando
um ambiente mais propício, inclusive, para o desenvolvimento da autorregulação dos corretores. Então, a terceira medida da IMS vai ser a regulamentação dessa lei nesse aspecto. Essa mesma lei, né, 14.430, ela traz a criação da letra de risco de seguro, Sim, LRS. Isso. Né? Então, a quarta medida da IMS é a regulamentação, né, da forma de emissão dessa letra, né, de risco de seguro. Né? Então, a quarta medida. Essa letra de risco seguro a gente está olhando também como uma boa oportunidade, né? Foi uma medida recente também. Né? É mais um instrumento para o mercado segurador, eventualmente levantar, né, capacidade para uma operação específica, né, de uma empresa ou de um setor. A gente está olhando para isso também como uma boa oportunidade. E a quinta medida, que eu acho que também é bem saudável para o setor, né, é a regulamentação do uso do instrumento da mediação em seguro. Né? A CNSEG, inclusive, patrocina, né, a Câmara de Mediação, né, da Firjan. Né? Nós somos, né, aliás, somos criadores dessa Câmara. A gente vê como muito bons olhos, né, o Instituto da Mediação, uma vez que hoje o Judiciário brasileiro está super lotado de ações e é muito moroso, né, e as decisões demoram muito tempo para sair. Então a mediação pode ser um excelente instrumento. Vai ganhar um tempo tremendo. Vai ganhar um tempo tremendo, então acho que é bastante saudável. Além dessas 5 medidas que entraram propriamente na IMS, 3 outras medidas vão ter andamento no Ministério da Economia, né, mas não entraram na IMS por questões particulares. Uma delas é a adesão automática aos planos de previdência. Você sabe que, né, muitas empresas hoje oferecem, né, a previdência complementar para os seus colaboradores, mas infelizmente por desconhecimento, por inércia, muitos colaboradores acabam não aderindo nesses programas, né, e perdem recursos importantes. Olha, eu lamento muito que isso ocorra. Eu sou um divulgador disso. Desde anos como líder, eu procuro orientar as pessoas, porque é um benefício muito importante e as pessoas às vezes não se dão conta da importância desse benefício. E a maioria das empresas complementam isso. Complementam, exatamente. Então, às vezes eu não consigo entender, sinceramente. Normalmente você já tem o benefício tributário e, além disso, as empresas, em geral, colocam R$1 para cada R$1 que o colaborador coloca no plano de previdência dele. Então, assim, já é um rendimento de 100% na largada. Isso. E muitas pessoas deixam de fazer isso. Então, a gente propôs um modelo onde o colaborador ele vai estar automaticamente inserido no plano e ele tem 90 dias para pedir para sair. Sem nenhum... entendi. Inverte a coisa. Inverte. Ele já entra automático. Ele já entra automático. Legal, boa. E em 90 dias ele pede para sair. Então, essa medida também vai ter andamento dentro do Ministério da Economia, mas já tinha um outro projeto que estava em andamento lá, então eles vão pegar esse outro projeto e vão dar sequência e não estão incluindo na IMS propriamente. Além desse, tem uma outra medida que é a incidência de juros sobre condenação judicial. Hoje, o juro é 1% ao mês. Então, a inflação mais 1% ao mês. Isso é do tempo da inflação alta, que você tinha no país, uma inflação muito elevada. Né? Hoje não se justifica isso. E, além de tudo, como eu disse, a justiça demora muito para julgar. Então, acaba que as partes de uma ação judicial no Brasil hoje são muito prejudicadas pela incidência desse juro moratório. Então, a gente está propondo que seja substituído esse 1% pela Selic, né, que é a taxa de juros básica do país, é o que se usa como referência. Hoje, essa taxa Selic já é aplicada para as dívidas tributárias, já é aplicada para as dívidas trabalhistas e só está faltando as ações judiciais cíveis. E ela oscila conforme o momento do país. É excelente. Ela já é ajustável, isso, né? Então não vai ter prejuízo para ninguém. Mas a gente adequa, né, a incidência disso à realidade do país. Então essa medida também vai ter sequência, né, dentro do Ministério da Economia. Também não entrou na IMS, mas pelo fato de que ela não é exclusiva do mercado segurador. Pelo contrário, ela é uma medida geral para todo o país,
né? Então eles vão dar sequência nisso, incluindo outros setores na discussão também e outras áreas. Nossa, quanta coisa, hein, Diogo? E por fim a gente acertou com eles também a regulamentação do seguro de vida universal, né? Aqui é uma matéria estritamente tributária, a gente, né, está aguardando uma regulamentação pela Secretaria da Receita Federal. O famoso Universal Life. O famoso Universal Life. Então a gente só ouve falar, né? Exatamente. Esse tá que nem a história do caviar, né? Eu ia falar exatamente isso. Eu estava achando o ambiente um pouco formal para entrar nisso, mas que bom que você entrou, né? É verdade. Mas lembrou então, o Zeca Pagodinho. Então é isso. Essas medidas aqui, né, são 8, né, iniciativas que eu acho que são todas muito positivas para a nossa indústria e já resultado, né, da criação desse espaço. É a primeira vez na história que o governo do Brasil vai ter um ambiente de discussão exclusivo para o setor de seguro, né? Dentro da IMS estão todos os órgãos intervenientes no setor, né? Então está lá o Tesouro Nacional, a Secretaria de Política Econômica, a própria SUSEP, né, a Secretaria de Previdência, né? Então todos os órgãos que são o Banco Central, então, todos os órgãos que são correlacionados com a nossa atividade estão sentados na mesma mesa discutindo essas propostas aqui que eu mencionei. Então eu acho que é um momento realmente da gente comemorar e trabalhar muito para que essas coisas avancem o mais rápido possível. Legal. Diogo, a gente tem uma questão de tempo aqui, o tempo aqui passa muito rápido, porque também temos muitos assuntos, né? Antes de eu ir para os encerramentos, você gostaria de acrescentar algo mais? Ficou algo ali que você, nas suas colinhas aí, você não pontuou e lembrou agora? Tem só uma última coisa dentro da nossa campanha que eu queria chamar a atenção de todos, né? Nós temos o site da campanha, que é o seguros, com S, tá? segurospratodos.com.br. Tem muito material lá, vídeos, material, né, de texto, audiovisual, né, depoimentos bem interessantes, depoimentos de pessoas que usaram o seguro, né, que tiveram, né, uma participação importante do seguro nas suas vidas, né? Então vale a pena todo o pessoal aqui que acompanha o Giro do Seguro também dar uma clicada lá no site segurospratodos.com.br. Legal, Diogo, muito legal mesmo. Parabéns aí por tudo que você tem feito em pouco tempo. E eu queria aproveitar aqui também e parabenizar o Roberto Santos e o Márcio Coriolano, que tiveram essa missão de trazer você para essa cadeira tão importante nesse setor, né? Você que já foi ministro, então transita muito bem em Brasília. Isso aí ajuda bastante, né, para poder implantar essas coisas todas, né? Então, muito obrigado aí. Parabéns pela forma que você vem conduzindo a CNSEG e está dando sequência aí num trabalho brilhante que outras pessoas também já passaram lá. Parabéns, muito obrigado, eu fico muito feliz e muito grato de saber que tudo isso aí é apenas o começo e vem muito mais coisa. Obrigado, Rivaldo, pelo convite, um prazer estar aqui, né, e queria corroborar as tuas palavras em agradecimento a essas pessoas todas que construíram essa história até aqui de maneira brilhante. Você citou o Roberto, o Márcio, mas tantas outras pessoas, né, que construíram, né, o nosso ecossistema, né, e queria agradecer muito aqui ao Sindiceg pelo espaço aqui, por estar permitindo a gente trazer a nossa mensagem. Um abraço a todos, muito obrigado. Até a próxima, valeu turma, obrigado.